Vamos ouvir a governadora? Para repercutir o cenário eleitoral em Pernambuco, eu tenho a honra de receber nos estúdios da CNN em Brasília a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, do PSD, que está em Brasília em conversas políticas. Governadora, muito obrigado pela presença no Bastidores CNN. Gostaria de começar perguntando para a senhora sobre o palanque em Pernambuco. A senhora apoiará Luiz Inácio Lula da Silva? Uribe, Isabel, eu pensei que a sua pergunta era quantas pessoas haverá no Galo da Madrugada. A gente tem um público recorde todos os anos. Fomos para o Guinness como o maior bloco de carnaval do planeta. E, dizem que pernambucano é bairrista, mas, na verdade, é porque o que a gente faz com a cultura, com o amor, com a tradição, com a história que a gente tem é extraordinário. Então, vou aproveitar aqui a oportunidade, não só de poder convidar a Isabel para estar junto com a gente, abrir as portas de outros carnavais que você não conhece em Pernambuco. E você também, Uribe, para quem está em casa, nos vendo, nos ouvindo, no trabalho, poder ir visitar o Carnaval de Pernambuco. É uma experiência, não adianta falar sobre ele, tem que viver. Mas aqui em Brasília, é claro que eu vim desde que me elegi, fui eleita pelo povo governadora de Pernambuco, eu vim mais de 130 vezes a Brasília. Porque o nosso estado perdeu muito quando deixou de ter uma articulação institucional com o governo federal. O governo anterior brigou com os 3 presidentes da República, né? Com o Temer, com o Bolsonaro e com a presidenta Dilma. E o nosso estado é um estado pobre do Nordeste brasileiro, a gente vive uma federação. E desde o primeiro momento aqui estive, ainda nos primeiros 10 dias de janeiro, com o presidente Lula, com os governadores do Brasil, colocando os maiores desafios de Pernambuco e pedindo para que a gente pudesse restabelecer uma relação federativa que permitisse destravar obras importantes no nosso estado, garantir investimentos que estavam paralisados e sonhados pelo povo de Pernambuco há 10 anos, há décadas, né? Éramos campeões de obras paralisadas no Brasil, segundo o relatório da Caixa Econômica Federal. E ao longo desse tempo, desses 3 anos de nosso mandato, conseguimos ter a solidariedade, a generosidade do presidente Lula e de seus ministros. Faço aqui uma referência especial aos ministros Rui Costa, da Casa Civil, ao ministro Jader das Cidades, ao ministro dos Transportes, Renan Filho. A gente tem obras relevantes, como a discussão e a construção da solução do metrô do Recife, a concessão da Compesa, a retomada das obras da ferrovia transnordestina, obras importantes de mobilidade, como os corredores que ainda eram começados a fazer na Copa do Mundo, o arco metropolitano, que é a nova BR-101, que vai dar um novo fôlego para um dos piores trânsitos do mundo, que é o da região metropolitana do Recife. Tudo isso podendo ser feito porque nós estamos fazendo em parceria com o governo federal. É claro que fizemos o dever de casa, organizamos as contas do Estado, que recebemos quebrado, conseguimos operações de crédito, colocar dinheiro na frente, como a gente fala, e permitir que, com a equipe técnica qualificada, a gente pudesse destravar investimentos importantes. E, ao longo desse tempo, nós construímos uma relação sólida de trabalho com o presidente, com seus ministros, com o seu governo, em favor do povo de Pernambuco. Isso fez o nosso estado crescer, bater recorde de geração de emprego de carteira assinada, diminuir a pobreza, diminuir a internação por desnutrição em relação à fome, que infelizmente ainda é parte do cenário nordestino e pernambucano também. E a gente vem nessa relação de confiança, construindo a partir desse diálogo federativo e de muito trabalho e de muita entrega para o nosso povo. É isso que o presidente quer e sonha, e é isso que eu também sonho para o meu estado. É isso que o povo espera de nós, atitude de mudança para fazer investimentos que puderem verdadeiramente mudar a vida da população para melhor. E é claro que durante esses próximos tempos, a questão do cenário eleitoral ela vai ser cada vez mais explorada. Não é? Quando a gente faz pesquisas, essa pesquisa, a população, grande parte dela nem sabe que haverá eleições esse ano. E a gente tem que ter um foco muito grande no que é o nosso trabalho de entrega. E as articulações políticas eleitorais, é lógico que elas vão acontecer. Seja por dentro do meu partido, no PSD, com o próprio PT, com os demais aliados que a gente tem. A gente tem conversado com muita gente, com gente que quer ver o movimento que começou em Pernambuco continuar seguindo em frente, porque a gente conseguiu garantir indicadores importantes, mas mais do que tudo, a melhoria da condição de vida da nossa população, com mais segurança, com mais estrada, com mais água. E é claro que isso passa também pela discussão de como nos posicionaremos sobre a presidência nacional. Ingressei no PSD no ano passado, em março do ano passado. Hoje o PSD é o maior partido da história de Pernambuco, temos 76 prefeitos filiados a ele. Teremos uma bancada para deputado estadual, para deputado federal. Isso tudo sendo construído, né, ao lado da gestão, nessa construção de chapas. E temos aí mais
até as convenções, julho, agosto, mais tempo para que possam ser consolidados os palanques, para que os candidatos se coloquem, os pré-candidatos e os candidatos se coloquem, né? No mais, eu estou muito focada em conseguir garantir que Pernambuco possa continuar permitindo que a sua população possa ser mais feliz. Tenho aberto diálogo com o presidente do PT, com o presidente nacional do meu partido. Desde que entrei no partido, há uma clareza muito grande do presidente Kassab de que a gente tem liberdade para a escolha daquilo que é melhor para Pernambuco, né, daquilo que é melhor para nós. E, claro, obviamente, construindo um partido forte como o PSD, e eu estou 100% dentro do partido e sou muito benquista lá, e o que é muito importante para quem tem uma trajetória como a minha. Sou mulher, sou a primeira mulher governadora de Pernambuco, e não é fácil sobreviver como mulher na política, muito menos em mandatos como este, e eu tenho tido o respaldo todo do PSD, mas com a liberdade de poder construir as alianças necessárias para a gente continuar seguindo em frente, defendendo aquilo que a gente que interessa ao meu estado e ao meu povo. Governadora, a senhora é favorável que Lula fique neutro na disputa em Pernambuco? É importante dizer que, pelo presidente da República, só quem pode falar é ele mesmo, né? E o PT tem, obviamente, feito todas as considerações e discussões políticas e que se alongarão ao longo do tempo. Nós estamos em março, as convenções serão em julho, né? Ele está governando, eu também estou governando, o presidente. Tem muita gente que está muito ansioso para que haja respostas rápidas, mas o tempo, muitas vezes, de quem está na oposição não é o tempo de quem está no governo. O nosso dever é governar e construir alianças sólidas que possam favorecer a população do nosso estado. E o presidente Lula tem buscado fazer isso no Brasil inteiro. Temos um diálogo consistente e vamos continuar conversando. É importante que a gente, primeiro, restabeleceu a relação federativa, institucional, do governo de Pernambuco com o governo federal, que deixou de receber dinheiro, que brigou, que não destravou obra importante, que não olhava para temas como, por exemplo, a mobilidade na região metropolitana do Recife, a segurança pública sucateada, e agora os indicadores mudam essa realidade. A gente começou a virar a chave, né, a partir de investimentos muito sólidos e com respaldo da população de Pernambuco e, é claro, do governo federal e o presidente Lula. Eu sou muito grata a ele também. Isabel Mega. Governadora, ainda falando de Lula, né? Porque a gente está falando dessa possibilidade, inclusive, de um duplo palanque para o presidente da República em Pernambuco, diante desse cenário entre dois potenciais aliados, a senhora e o prefeito do Recife, João Campos. O que o PT tem sinalizado para vocês? Como têm sido essas conversas com o presidente Lula? O que vocês percebem ali nos preâmbulos daquilo que Lula pretende fazer, por exemplo? Ele vai até Pernambuco no primeiro turno da campanha? Olha, você está me fazendo perguntas que verdadeiramente eu não consigo responder. Não é sobre... Eu jamais poderia falar sobre o presidente da República ou sobre o PT. Cabe a mim fazer a minha parte. E o que eu tenho buscado fazer o tempo inteiro, e os números têm mostrado isso, é garantir que Pernambuco pudesse ter investimentos e a gente virasse a chave. Um estado que foi abandonado pelo seu gestor, abandonado pelo PSB, que não olhou para a saúde, não olhou para a educação, não olhou para a segurança. Fizemos planos consistentes de investimento, contamos com o apoio do governo federal para isso, mas é importante dizer que nós arrumamos a casa, temos uma equipe técnica qualificada e eu, pessoalmente, como eu disse, mais de 130 vezes vindo aqui para garantir que aqui tinha um governo que não estava buscando olhar para a bandeira partidária das últimas ou das próximas eleições, mas estava querendo abraçar o povo do nosso estado, que foi descuidado e abandonado ao longo de muito tempo. E eu sei que esse é o sentimento do governo federal e do presidente Lula, e por isso que a gente conseguiu construir parcerias sólidas. Nós vamos resolver agora o problema do metrô do Recife. Nós enfrentamos a questão da concessão da Compesa para o saneamento, para garantir que em janeiro de 2023, 2 milhões de pessoas não tinham acesso à água no meu estado. E era o segundo pior racionamento da água do Brasil. Quando a gente fala isso no Sudeste brasileiro, é dizer assim, olha, como é que você passa uma cidade recebendo água 3 vezes por ano? Como é que um povo pode passar 10 anos sem água encanada? Como é que uma cidade pode ter passado a vida inteira sem ter tido água na torneira? E a gente enfrentou esses temas. Eu não sou de fugir de problema. Agora eu coloco ele à mesa e eu busco aliados que possam ter a capacidade de diálogo e de inteligência e de capacidade de compromisso com o povo para superar esses desafios. A Transnordestina foi retomada por conta disso, porque ela tinha sido tirada do mapa de Pernambuco e ligava somente Piauí a Pecém, no Ceará. E a Transnordestina como ferrovia, e olhando para o Nordeste brasileiro como sendo foco para desenvolvimento da nova economia no Brasil, considerando que temos energia limpa e renovável, que somos hub logístico próximo da Europa, da África, dos Estados Unidos, temos um porto consistente que já tem a capacidade de receber navios pós-Panamax, em razão dos investimentos que a gente já fez de dragagem, de estrutura de novos terminais de container.
containers, das visitas que fizemos a outros países, está todo mundo querendo investir no Nordeste. A gente precisa ser um estado sólido, que tenha capacidade de receber investimentos, mas de garantir que o nosso povo possa ter melhor qualidade de vida, agregar valor na nossa economia a partir desses investimentos que chegam. E investimentos federais são fundamentais. A retomada da Transnordestina, a questão do metrô do Recife, a questão do arco metropolitano. Agora, vamos combinar, tem sido dinheiro do governo federal e do governo do estado. Se fosse o governo federal sozinho, talvez eles não conseguissem, porque cada vez mais o orçamento está restrito e o que a gente tem buscado é construir alternativas para permitir alavancar recursos, seja do governo federal, iniciativa privada, mas otimizando os recursos do estado de Pernambuco a partir de fazer os investimentos certos, as escolhas certas. E eu sempre escolho os caminhos de transformação. Não sou uma mulher de atalhos, sou uma mulher de enfrentar problemas, colocar luz e foco sobre eles para que a gente possa construir soluções que sejam duradouras. E isso faz a gente poder ser, no ano passado, o segundo estado do Nordeste que mais gerou emprego de carteira assinada. No ano retrasado, o estado que mais aumentou a renda média da população do seu estado. A gente retirou já da pobreza e da desnutrição muita gente, com um programa que já se viu mais de 22 milhões de pratos de comida. A gente enfrentou e está enfrentando o problema de educação infantil. Estou colocando dinheiro para construir creche nos municípios pernambucanos. Não é papel do Estado, mas a gente precisa garantir a alfabetização na idade certa. Nós estamos avançando na segurança pública e temos agora o melhor indicador, menor indicador de mortes por 100 mil habitantes e a redução maior que nós já vimos na história de crime contra o patrimônio. Agora, nada se faz com passe de mágica. E o que eu tenho buscado sempre é entregar trabalho, entregar cuidado e buscar pessoas que estão com esse mesmo compromisso. E eu percebo, não só no presidente, mas nos seus ministros, esse desejo. E o que eu coloco aqui é que temos até... Nós estamos em fevereiro, vai ter carnaval, né? Vai ser lindo o nosso carnaval, convido mais uma vez a quem está nos assistindo, mas temos março, abril, maio, junho, julho. Esse tempo, a gente não pode desviar o foco um segundo sequer daquilo que a gente precisa entregar para o povo, porque dizem sempre que no ano eleitoral é ano de largar tudo e ir atrás de voto. Para mim, é o primeiro ano dos próximos 50. Porque todos os investimentos no mundo estão sendo decididos agora. A gente precisa ter planejamento, carteira de projeto e entrega de trabalho. Pernambuco não tinha nada disso. E agora a gente consegue ter um plano que garante para mim agora podermos ter nesse ano o maior investimento da nossa história em cima da receita corrente líquida. Então é foco no serviço e buscar ao lado disso e construindo as alianças de quem está comprometido com o povo de Pernambuco. Governadora, a senhora disse que o Gilberto Kassab liberou. Deu a possibilidade da senhora fazer alianças e, inclusive, ter palanque para Lula em Pernambuco. Caso o PSD, de fato, lance um candidato, como Ratinho Júnior, a senhora vai recebê-lo também em eventos em Pernambuco? Olha, tanto se, né? Nós temos quadros... É a política. Pois é. E aí, você é também, obviamente, analista político. Nesse momento, especialmente num canal como esse, que tem, assim, uma capacidade de análise crítica sobre cenários, né, tem muita coisa incerta. Né? A única certeza que eu tenho é que sou governadora de Pernambuco e eu preciso cuidar do povo, olhar para as nossas entregas. Nós temos quadros extremamente importantes no PSD, e aqui eu faço uma referência ao meu presidente Kassab, porque ele é resiliente, ele respira isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem construído um partido sólido, que aponta para ser o maior partido do Brasil, com construção de bancadas consistentes. Já temos 6 governadores no Brasil e todos eles com valores muito claros de compromisso com a ética, com transparência, com a entrega, com resultados, e ele tem dado liberdade para que a gente possa, cada um de nós, construir isso nos estados. E é claro que nomes como o de Caiado, o nome de Ratinho, o nome de Eduardo Leite, como tantos outros que existem no partido, eles aumentam a nossa responsabilidade em relação ao país. Vai haver muita discussão interna para saber quem será o candidato, como se darão as alianças. Agora, é claro que o presidente do partido tem o direito de lançar um candidato. É um partido que se projeta para olhar para o futuro, ele tem direito de lançar uma candidatura, mas isso ainda está em discussão para dentro do partido e tem tempo para isso. O que a gente não pode perder tempo de focar é de que o jogo da eleição ele acontece ao lado do jogo do governo. E a maior entrega que eu posso fazer para o povo pernambucano, candidata sendo, como pré-candidata ao governo, é entregar aquilo que eu me comprometi com a população e aquilo que a população espera de mim. Proximidade, cuidado, empatia, mais do que tudo, trabalho. Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa que acorda cedo, que dorme tarde, que tem 2 meninos, João e Nando, que eu sou apaixonada por eles, mas que eu busco dedicar e tenho dedicado os 15 últimos anos da minha vida aos 5 mandatos que o povo de Pernambuco me deu. Os melhores anos da minha vida têm sido para entregar o meu melhor para a população. E
não é para ganhar like na internet, no Instagram. É importante dizer, é para a gente fazer transformação. E muita gente pensa que quando uma mulher senta numa cadeira, eu fui a primeira mulher prefeita de Caruaru, eu sou a primeira mulher governadora do estado com muita honra, mas muitos pensam que quando a gente senta numa cadeira como essa, é para aguardar o próximo. E esquece que nós temos uma visão estratégica, que nós temos capacidade de trabalho, que nós dialogamos mais, às vezes demoramos até mais a tomar decisão, mas quando a gente toma uma decisão mais consistente, então os resultados chegam. E eu preciso ser enxergada como, não só como a primeira governadora, né? Mas eu quero ser a primeira de muitas que virão depois de mim. Mas quero ser enxergada também não pelo meu gênero, mas pela capacidade que a gente tem de poder entregar ao nosso povo aquilo que ele precisa. E eu tenho me dedicado a isso e vou continuar fazendo todos os dias. Isabel Mega. Isso que a senhora está falando, governador, em outros momentos a gente já teve conversas assim, né? Levanta muito uma questão sobre a participação feminina na política também e o quanto há sexismo dentro das composições partidárias, dentro do protagonismo que se dá a mulheres na política. Eu queria ouvir como que a senhora vê esse cenário de crescimento da participação feminina. Quais são os desafios que ainda estão colocados para nós, mulheres, termos o protagonismo dentro dos nossos partidos e composições de alianças? O Brasil, com mais de 500 anos de história, tem hoje 2 mulheres governadoras. Só eu e Fátima, do PT, lá do Rio Grande do Norte, minha querida amiga Fátima. A gente tem uma das piores representações do mundo na política. O nosso parlamento é um parlamento de homens, não é? E é importante dizer sempre, se a gente não conseguir semear no coração deles e na mente de que a gente precisa ter uma visão de mundo e de política pública que integre a visão da mulher, que enxergue as suas necessidades, as necessidades da família, a gente não vai ter uma sociedade que seja justa e nem representada de maneira democrática. Veja, precisei eu ser governadora de Pernambuco para dizer que uma mulher em Pernambuco não precisaria andar todos os dias 33 mil quilômetros para ter direito a ter seu bebê. Inaugurei um hospital da mulher e vou inaugurar mais 4 em Pernambuco. Precisou estar uma mulher aqui no nosso estado como governadora para dizer que ia ter uma política de creches, para garantir que nós saíssemos da pior cobertura de creche do Nordeste brasileiro para construir 60 mil vagas de creche. E tudo que me perguntam hoje é se eu vou ter condição de entregar as 250 creches que eu prometi. O dinheiro está garantido, R$1 bilhão de investimento, e eu estou trabalhando todo dia para fazer essa entrega, mas nunca se discutiu tanto em Pernambuco a educação infantil, que era um tema que não se tocava lá. E uma mulher, para sair para trabalhar, ela precisa da criança na creche. E essa criança, que muitas vezes não tem o que comer em casa, ela tem 5 refeições por dia. E eu ainda disse, e estou fazendo, mobiliando a creche, pagando o funcionamento dela por um ano, até que venha o dinheiro do governo federal. Não adianta apertar os municípios para que ele faça a sua parte, cumpra as metas do PNE, Plano Nacional de Educação, se você não dá apoio para que ele faça as entregas necessárias. Nós construímos o maior programa de transporte escolar do Brasil. As fábricas de ônibus ficaram loucas com Pernambuco. Eu comprei 2.100 ônibus. Por quê? Porque a gente precisa garantir o direito do menino chegar na escola. E quem foi que fez isso antes de nós em Pernambuco, se não estivesse olhando para as mães? A gente criou o programa Mães de Pernambuco, que atende 100 mil mulheres, mães de crianças pequenas, que estão em extrema pobreza e que recebem R$300 por mês. Essas mulheres, elas têm prioridade na vaga de trabalho, na vaga de qualificação profissional e nas casas que a gente entrega. Entregamos 22 mil casas em Pernambuco. Casando Morar Bem em Pernambuco, a nossa política de habitação com Minha Casa Minha Vida. 60% dessas casas, pelo menos, na mão de mulheres. Escritura pública, mais de 18 mil na mão de mulheres, mais de 60% disso. Então, a participação da mulher na política permite que a gente construa políticas públicas que consigam abranger as necessidades da nossa comunidade de maneira mais firme, chegando à vida de cada uma dessas mulheres. Mulher tem uma particularidade. A gente olha o todo, mas a gente olha o detalhe. Não tem uma casa que eu entregue que eu não abra a geladeira para saber se a mulher tem comida. Né? E não é necessariamente para entregar R$50 para ela, porque isso não resolve o problema de ninguém. É para entender como é que eu posso ajudá-la a superar a pobreza e garantir à sua família mais dignidade. É isso, enxergar o todo e o detalhe. E permitir que partidos políticos possam ser mais permeados. A gente não tem regramentos dentro de partidos para garantir participação mais efetiva de mulheres nos núcleos de decisão. Depende muito sobre quem está na liderança. As cotas partidárias para garantir mulher recebendo recurso de fundo eleitoral, muitas vezes o que mais se preocupa é como vai anistiar os partidos que não cumpriram e não necessariamente como se coloca mulheres de verdade para disputar as eleições e para que elas não sejam apenas alavanca para dar dinheiro para que homens possam ganhar a eleição e não elas.
né? Então, eu sei que tenho uma responsabilidade gigante, não só com a minha geração, mas sobretudo com novas gerações que possam compreender que podem ocupar qualquer espaço. Eu sei que eu sirvo de referência para isso e para mim é uma responsabilidade enorme, mas eu busco todos os dias, a partir do meu trabalho, da minha atitude, de poder dizer assim que vale a pena, que é dolorido, que a gente sofre, leva muito mais pancada do que qualquer homem, tem que fazer muito mais entrega do que qualquer homem, mas quando alguém me diz que se sente representada por mim, quando a mulher me fala sobre isso, aí vale tudo a pena, né? Até, né, a própria ausência dos meus meninos que compreendem o papel que eu cumpro. Governadora, a gente tem visto a polarização do país cada vez mais violenta, vimos a campanha de Bolsonaro contra Lula. Sobre o cenário em Pernambuco, qual a relação da senhora com o João Campos, o principal adversário da senhora, prefeito de Recife? E a senhora garante, pelo menos da parte da senhora, uma campanha política propositiva que acabe não caindo em ataques? Olha, eu não vou aqui nem falar sobre a eleição, porque, na verdade, a eleição ela vai se dar no campo próprio, né, entre a convenção e o prazo, que é o dia 4 de outubro, para o primeiro turno e havendo o segundo turno. Na verdade, ninguém hoje é candidato. Então, o que eu posso falar é que a minha vida fala por mim mesma. Eu nunca construí uma eleição pensando na próxima e nem destruo biografias para buscar alcançar um espaço. Eu sempre busquei construir um caminho e representar a população que me elegeu para poder estar aqui. Jogando com transparência, batemos recorde de transparência em Pernambuco, relatório do Tribunal de Contas. Você pode investigar a minha vida, joga no Google e entende qual foi a minha trajetória para chegar até aqui. Eu sempre escolhi ser servidora pública por vocação, né? Fui advogada do Banco do Nordeste, fui delegada da Polícia Federal, sou procuradora do Estado de Pernambuco desde 2005 e estou licenciada desde 2010, porque fui 2 vezes deputada estadual, secretária de Estado, 2 vezes prefeita de Caruaru, e o povo chamou uma mulher do interior do estado de Pernambuco para ser a sua primeira mulher governadora. E eu busco honrar essa confiança todos os dias. E quando eu digo que é honrar a confiança, é dizer que, para mim, a política, e para quem olha para a trajetória, meu tio, por exemplo, Fernando Lira, ele foi ministro da Justiça da redemocratização do Brasil, né? Ele foi um cara que sempre apostou muito no diálogo. E em casa, eu sempre tive essas referências. E sempre compreendi que política não se faz conquistando um espaço para destruir a biografia de outros. Então, de minha parte, o que haverá sempre é jogo limpo. É jogo dentro das 4 linhas. Eu espero que a política possa evoluir para isso, porque a população está cansada de quem briga por si e esquece de brigar por ela. A minha energia é para que a gente possa garantir cada vez mais uma saúde de mais qualidade, uma educação de mais qualidade, empregabilidade, uma segurança que permita as pessoas poderem sair de casa com tranquilidade, um transporte que muitas vezes ninguém olhou, nenhum governador de Pernambuco olhou para o metrô, porque era da CBTU, do governo federal. Mas nós temos um dos piores trânsitos do mundo. A população em média em Pernambuco passa na região metropolitana 2 horas e meia para sair de casa para o trabalho e do trabalho para casa. É sobre isso. Não é sobre quem vai sentar na cadeira. É sobre o que representa quem senta na cadeira. Não é sobre o cargo. É sobre o que o cargo permite que você faça. Para mim, é sempre um instrumento de transformação. Eu não tenho aqui, e aqui é meio retórica falar sobre isso, mas, e falar sobre mim é mais difícil, mas nunca é pela vaidade do cargo. É sempre o que eu posso fazer com esse cargo para garantir que a nossa população possa ser mais feliz no seu chão. Com água, com aração de terra, com semente para plantar na hora da chuva que está dando agora, olhar para o sertão e entender que não tem cidadão de primeira e de segunda categoria, que não é certo o governo governar, se você olha para Pernambuco, de costas para o interior e olhando para o mar, não é largar as periferias, a sua própria sorte, mas garantir investimentos estruturadores. Nós tivemos em 2022 um cenário muito triste. 43 pessoas morreram no deslizamento de terra na fronteira entre Recife e Jaboatão dos Guararapes. Hoje, lá está acontecendo o maior investimento em encostas do Brasil e está sendo feito com dinheiro do governo de Pernambuco. Então, é muito mais sobre isso do que sobre uma briga ou brigas que não alimentam a mesa nem a família de ninguém. Então, de maneira geral, a população quer saber qual comida que ela vai dar ao seu filho na hora do almoço, do jantar. Se vai ter professor na escola para ele, se o transporte vai permitir que ele chegue em casa de modo a poder ter mais tempo com seus filhos. Se ele vai precisar se acordar de madrugada para encher um tonel d'água, porque está faltando água durante o dia, e aí ele precisa cozinhar de madrugada, lavar roupa de madrugada, para no outro dia estar de pé no serviço, É menos sobre nós mesmos e mais sobre a população,
Governador, para encerrar a nossa entrevista, acho que a pergunta mais difícil dessa entrevista. Agente secreto vai ganhar o Oscar? Ei, deixa eu dizer um negócio. Você sabe que o lançamento no Brasil... Desculpa, o negócio é horrível, né? Essa é a minha forma de pernambucano falar. Aqui é uma conversa. Nós revitalizamos o Cinema São Luís. É um dos últimos cinemas de rua do Brasil. Lindo de viver. O lançamento do Agente Secreto no Brasil foi no Cinema São Luís. Esse final de semana, o bloco do Cinema São Luís ocupou as ruas. Com aquela camisa do bloco da Pitombeira, que agora virou febre, a camisa amarela que o Wagner Moura usou, falando no orelhão, já não tem mais camisa para vender. Eu posso até arrumar para vocês, se vocês forem para o bloco. Para o bloco do Galo da Madrugada, ou o que quer que seja. Nós vamos assistir o Oscar no Cinema São Luís, vamos fazer uma festa e, olha... 4 Oscars nós estamos disputando. O fato de nós estarmos lá com o cinema pernambucano, com atores nordestinos, mostra o quanto que a economia criativa é forte na geração de emprego e renda e na construção da identidade do nosso povo. Qualquer coisa que nos diferencia no mundo é a nossa cultura. E nós temos essa reinvenção da nossa própria leitura, né? Na música, na cena do cinema. E é lindo de ver e de viver. A gente poder ver o frevo na passarela do Oscar e dos festivais europeus. Então, além das marchinhas de carnaval, todo o frevo de Pernambuco vai estar presente na noite do Oscar. Não tem dúvida nenhuma que nós vamos levar os 4. Opa. Não é por pernambucanidade demais não, sabe? É porque a gente é bom mesmo. Otimista. Nós conversamos com a governadora de Pernambuco, Raquel Lira. Governadora, muito obrigado pela presença. Prazer enorme. Espero você em Pernambuco para o nosso maior e melhor carnaval do planeta. Olha, os outros são até bons, mas o nosso... Eu não posso discordar. E a Isabel Mega estará aí neste ano que vem, eu que estou lá. Agora, posso convidar também já para ir para o São João? Convida. E para a Semana Santa? Vamos. Então pronto, Semana Santa e São João já está garantido com a presença de vocês lá. Pronto. Eu quero a CNN transmitindo ao vivo. Vamos fazer o São João lá em Pernambuco. Obrigado pela entrevista. Boa sorte, governadora. Até mais. Valeu, mais. gente. Obrigada. Obrigado, Isabel Mega.